Egg, na verdade, é Aegon Targaryen, o filho do príncipe Maekar e irmão de Aerion Chama-Viva, e agora todos sabem disso. Tivemos também nesse episódio referências a momentos históricos do continente de Westeros, e vocês perceberam que não é só a gente que enfrenta problemas com casa de aposta? Aqui nesse vídeo nós vamos comentar com detalhes o episódio 3 de Cavaleiro dos Sete Reinos. Fala galera, eu sou o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura de Cavaleiro dos Sete Reinos. Toda semana aqui no canal tem a análise do episódio da semana. Portanto, se você está assistindo a série, está gostando da série e se você gosta de todo o universo de Gelo e Fogo, você precisa estar inscrito no canal se você ainda não está inscrito e precisa ter o sino de notificação ativo também. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Já deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Me segue no Instagram para acompanhar o conteúdo que levo para lá. E se você treina, faz academia e quer comprar os seus suplementos com desconto, utiliza, por favor, o cupom Mateus lá no site da Growth, que você, além de economizar, você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. Egg realmente se importa com o Sordunk. A gente viu que o menino verdadeiramente se afeiçoou a ele. Egg é um príncipe Targaryen, seu nome é Aegon, e ele estava viajando com seu irmão Daeron, o Bêbado, a caminho do torneio de Valfreixo. Mas como a gente viu lá no primeiro episódio dessa temporada, Daeron, o Bêbado, o irmão do Egg, ele tinha outras prioridades. Por isso, Egg agarrou a primeira oportunidade que teve para estar presente no torneio e se ofereceu para ser o escudeiro do Sordunk. O Egg, ele é muito bem educado, ele conhece todas as casas grandes de Westeros, ele conhece todos os bons cavaleiros, e em seu desespero de ser útil e de estar incluído, ele se ofereceu para ser escudeiro de um cavaleiro andante. Pensem nisso, o menino é um príncipe. Eu tenho certeza que se ele insistisse, ele conseguiria ser enviado para ser escudeiro de qualquer cavaleiro, de qualquer uma das grandes casas do continente. Mas ele escolheu o Dunk e ele acabou se afeiçoando a ele. Foi muito bonito ver ele acordando cedo e indo treinar com o Trovão. Ele sabe que Dunk não pode se dar o luxo de perder nenhuma batalha sequer e ele está preocupado com o futuro desse cavaleiro que ele escolheu para ser o seu líder. E Dunk, que estava inicialmente relutante em ter o Egg com ele, também se afeiçoou ao menino. No começo ele foi grosso com o Egg, dizendo que ia dar um soco na cara dele, mas ele instantaneamente se arrependeu, pediu desculpas, falou, cara, não leva em consideração nada que eu falei, e ensinou o menino a costurar. O Dunk, ele tá sofrendo muita pressão, ele tá muito estressado, ele vai enfrentar a sua primeira batalha no torneio e ele não pode perder. Por conta de toda essa pressão, ele descontou o seu estresse no menino, mas instantaneamente ele se arrependeu. E o Dunk, a gente sabe que ele é meio devagar, ele é meio burro, digamos assim, com o português bem claro. Porque o Egg, ele é um garoto super bem educado, o Egg conhece tudo de política do continente, o Egg conhece todos os grandes cavaleiros, o Egg sabe de coisas muito específicas de cada um deles, e ainda assim o Dunk estava acreditando que ele era apenas um bastardo órfão qualquer, plebeu por aí. O importante é que Dunk reconheceu o Egg e aceitou o Egg para ser o seu escudeiro para a vida, e isso antes de descobrir que o menino é um príncipe, e isso foi muito significativo. Você entendeu sobre o que era a música que o Egg estava cantando aqui nesse episódio? O nome dessa canção é O Martelo e a Bigorna, e ela fala da estratégia utilizada pelo príncipe Baelor Targaryen e pelo príncipe Maekar Targaryen durante uma batalha da primeira rebelião Blackfyre. Egg canta, primeiro veio o príncipe Baelor, Maekar nasceu depois e Daemon era o bastardo. Egg está falando da linhagem Targaryen. Baelor, ele é o primeiro filho do rei Daeron II, rei Daeron o Bom, e ele é o primeiro na linha de sucessão ao Trono de Ferro. E Maekar é o seu irmão mais novo. Ele fala também de Daemon o Bastardo. Daemon o Bastardo, ele é irmão do rei Daeron II. Ele é filho do rei que já morreu, Aegon o Indigno. Ele é um filho bastardo de Aegon o Indigno, que foi legitimado no leito de morte do seu pai. Então, esse bastardo, Daemon Blackfyre, que foi legitimado, é irmão do rei Daeron II, que é pai de Baelor. Eles são filhos do mesmo pai, só que o Daeron, ele pertence à linhagem principal e ele é herdeiro do Trono de Ferro, enquanto o Daemon, ele era inicialmente um filho bastardo. Ele foi legitimado e ele assumiu para si o sobrenome Blackfyre, em homenagem à espada de aço valeriano, a espada Fogo Negro, que pertenceu a Aegon o Conquistador e que o próprio pai dele, o pai desse bastardo, o presenteou. E a posse dessa espada de aço valeriano que pertenceu a Aegon o Conquistador é um dos símbolos da legitimidade de um Targaryen. É um grande símbolo que representa a monarquia. Lá em A Casa do Dragão, quando Aegon II foi coroado, ele levantou essa espada de aço valeriano ali para a multidão, porque ele sabe o peso que essa espada representa. Na música, o Egg fala da grama verde que se tornou vermelha. Ele está falando
da batalha no Campo do Capim Vermelho, que foi a batalha da primeira rebelião Blackfyre, onde o Daemon Blackfyre morreu. Nessa batalha, o Martelo, o príncipe Baelor, liderou lanceiros dorneses contra a retaguarda do exército Blackfyre, que foi esmagado pela Bigorna, o príncipe Maekar, que estava lá com vários escudos. Maekar é o pai de Egg e Baelor é o tio. Então Egg conhece muito bem a história dessa rebelião Blackfyre e pela música, né? A gente já viu inclusive pelas falas do Egg aqui nessa série que o Egg ele não se afeiçoa muito a bastardos, não. Mas o que você faria se você estivesse na posição do Dunk? Porque sim, meus amigos, o problema das bets chegou em Westeros. Vamos recapitular. Dunk, ele era um órfão, morava na Baixada das Pulgas, lá em Porto Real, constantemente passando fome, até que ele foi acolhido pelo Sor Arlan de Centarbor e se tornou escudeiro dele. O cara falsificou a identidade de cavaleiro para participar do torneio de Valfreixo, porque essa era a grande chance, a grande esperança da vida dele, né? Ter destaque nesse torneio e ser acolhido por uma casa nobre. Tudo que o Dunk precisa é de uma vitória, porque se ele perder, ele perde seu cavalo, ele perde sua armadura e ele não vai ter dinheiro para o resgate. Ou seja, se o Dunk perder a sua primeira batalha, ele volta a ser um pedinte. E o mestre dos jogos veio até o Sr. Dunk com uma proposta muito tentadora. O Sr. Andrew Ashford, ele é um dos campeões desse torneio e ele é um grande favorito. Então o mestre dos jogos sugeriu o Dunk desafiar o Sr. Andrew Ashford e derrotá-lo nas justas. Em uma batalha dessa, o Dunk, um cavaleiro andante desconhecido, que ninguém nunca viu na vida, desafiando um dos campeões, ninguém apostaria no Dunk. Porque todo mundo sabe do histórico do Sr. Andrew. Ele é um ótimo guerreiro. Logo, a pessoa que apostar em Dunk vai ganhar muito dinheiro, porque ele vai apostar sozinho no vencedor. Assim, a própria casa Ashford ganharia muito dinheiro com essa aposta, porque o Sr. Andrew perderia de propósito e Dunk ele teria o que ele sempre sonhou, né? Uma vitória em um torneio. Ele teria um destaque, ele poderia falar que ele foi um dos campeões do torneio de Valfreixo. Ele teria o reconhecimento que ele tanto busca, embora isso vá contra o código de honra da cavalaria. O que você faria? É uma decisão muito difícil e eu entendo o Dunk ter ficado ali um pouco balançado. Um cavaleiro nobre perder a sua primeira justa, a sua primeira batalha, para ele não é nada. Ele tem dinheiro para recuperar seu cavalo, para recuperar as suas armaduras, e ele pode tentar no próximo torneio. O Dunk não. O destino de Dunk depende da sua performance na sua primeira batalha. Na conversa lá que ele teve com o Fossoway, ele estava dizendo que talvez ele desafiasse o campeão Sr. Andrew Ashford. E só para deixar claro, nesses torneios são os desafiantes que escolhem qual campeão eles vão batalhar. Ou seja, se durante a justa do Dunk ele escolher o Sr. Andrew Ashford, a gente já vai saber que ele vai ter aceitado a proposta do mestre dos jogos. Mas e você? O que você faria? Vamos falar de Aerion Chama-Viva. Ele fez menção ali de desafiar o seu primo Valar Targaryen. Valar, ele é o filho do príncipe Baelor e ele é o segundo na linha de sucessão ao Trono de Ferro. Ele é um dos campeões originais ali do torneio de Valfreixo. Mas aí o Aerion disse que não envergonharia o primo naquele dia. Por que ele disse isso? No livro é explicitado que o Valar venceu 9 cavaleiros no primeiro dia. Só que todas essas vitórias foram vitórias vazias, porque o Valar estava vencendo cavaleiros velhos, ele estava vencendo escudeiros que tinham acabado de virar cavaleiros, então eram vitórias vazias. Os cavaleiros realmente perigosos passavam pelo Valar como se nem o enxergassem. E faz sentido, porque ele é o segundo na linha de sucessão ao Trono de Ferro, então é normal as pessoas terem receio. Aerion desafiou o Sir Humphrey Hardring, e nos livros deixa claro que antes dessa batalha do Sir Humphrey com o Aerion, ele já tinha vencido outros 14 desafiantes, ou seja, ele é um cavaleiro muito habilidoso. Egg sabe disso, obviamente, porque ele estava lá assistindo, e Egg tinha esperanças de que o Sir Humphrey Hardring não apenas vencesse o seu irmão, mas que também o matasse. Mas vemos que nada disso aconteceu, porque o desonesto Aerion Targaryen atacou o cavalo do Sir Humphrey ao invés do cavaleiro e acabou causando a morte do cavalo e, na queda, o Sir Humphrey quebrou a perna. Aparentemente, é o fim do torneio para o Sir Humphrey. Vimos que a população que estava ali assistindo ficou bastante brava com essa cena. Eles tentaram invadir o campo, eles jogaram uma pedra no príncipe Aerion e imediatamente os cavaleiros da Guarda Real apareceram, porque não importa o quão cruel e o quão desonesto o príncipe é, o dever da Guarda Real é guardar essas pessoas. Eles juraram proteger a família real, mesmo que eles precisem dar a sua vida por isso. E com essa cena lamentável, o primeiro dia do torneio de Valfreixo terminou. Mas você se perguntou o motivo do Raimund Fossoway detestar tanto a casa Targaryen?
Acreditando que estava ali em um espaço seguro com o Sordank, ele criticou a casa Targaryen, ele criticou os príncipes e ele criticou cada um dos irmãos de Egg. Imagina quando ele descobrir que o escudeiro do Sordank é um dos príncipes que ele estava falando mal. As palavras que o Raymond falou aqui podem trazer morte para ele se alguém ouvir. Ele pode ser acusado de traição. Ele chamou os Targaryens de incestuosos, feiticeiros e tiranos. Bom, incestuosos nós sabemos que eles são, né? Os Targaryens seguem a cultura da antiga Valíria de casar irmão com irmã. Em Westeros, onde a doutrina dos Ândalos prevalece e a fé dos Sete é a religião predominante no continente, isso é visto como desprezível, sabe? O incesto, ele é altamente condenável. Só que há esse precedente que diz que os Targaryens estão mais próximos dos deuses do que dos homens comuns. Então as leis que afetam os homens comuns não devem ser as leis que os Targaryens devem seguir. E essa história acabou colando. Isso é chamado de doutrina do excepcionalismo. Raymond também chamou os Targaryens de feiticeiros e tiranos. Bom, feiticeiros, muitos deles foram mesmo, né? Inclusive o próprio Aerion Chama-Viva é dito que ele gostava de mexer com magia, gostava de mexer com feitiçaria. E tiranos eles também são, porque antes os Sete Reinos eram Sete Reinos e Aegon Conquistador chegou, tirou a independência de todos os reis de Westeros e colocou todo mundo debaixo de uma mesma monarquia. Essa cena serviu para mostrar que, embora os Targaryen se sentem no Trono de Ferro, muita gente os abomina e eles só estão quietinhos, só os respeitam por conta da sua força. Uma vez que a Casa do Dragão não tem mais dragão, é questão de tempo até essa dinastia ruir, e de fato ruiu, né? Ruiu durante a rebelião de Robert, que acontece 70 anos após os acontecimentos aqui da série. Agora, a cena do Egg botando moral, chamando os guardas pelo nome e salvando a vida do Dunk foi muito boa. Egg estava lá no espetáculo de títeres, vendo a Tanselle encenar mais uma peça, e a Tanselle, né, a gente tem que admitir, ela não foi muito sensata na peça que ela estava ali mostrando. Ela estava mostrando um dragão sendo morto, uma pessoa comum abatendo um dragão. Isso tem várias simbologias, isso pode passar diversos recados. Pode mostrar que os Targaryens não são tão invencíveis assim. A gente sabe que não era esse o objetivo dela, só que para as pessoas que enxergam isso com maus olhos, isso é um prato cheio. E o Aerion, sendo maluco e cruel do jeito que é, ele achou aquilo uma ofensa à casa Targaryen. Ele, que acha que ele próprio é um dragão em forma de gente, viu aquele espetáculo como uma ofensa pessoal e começou a torturar a menina. Dunk bateu foi pouco nele, mas o que o Aerion falou pro Dunk é verdade. O Dunk bater em um príncipe é ele jogar a sua vida fora. O Aerion até falou, né? Você desperdiça a sua vida por essa menina? Ninguém ali ousou ajudar a Tanselle porque o Aerion é um príncipe do sangue. Só que o Dunk, ele é honrado e o Dunk é inocente. O Dunk viu aquela cena e ele não conseguiu ficar parado. Qualquer outra pessoa ficaria parada só assistindo porque, cara, é suicídio tentar interferir. Só que o Dunk não. É código de honra dos cavaleiros, eles juram defender os fracos, defender as mulheres e defender os inocentes. E assim Dunk o fez, mesmo que isso resultasse em sua morte. E a cena em si foi muito legal, né? O Egg falando que raspou os cabelos para não parecer com o seu irmão. Ou seja, isso deixa claro que os cabelos de Egg são os cabelos típicos de um Targaryen, aquele cabelo louro prateado. E se Egg deixasse o cabelo crescer, ele nunca poderia passar como um escudeiro comum, porque o seu cabelo o denunciaria. Egg também sabe o monstro que seu irmão é. Por isso que ele estava torcendo por Sir Humphrey Hadwing matar o Aerion lá naquela justa. Aqui nessa cena, o Egg conseguiu salvar a vida do Sr. Dunk, mas o Dunk ainda cometeu um crime e ele ainda vai ter que responder por isso. Finalmente, Dunk descobriu a identidade de Egg. Egg, na verdade, se chama Aegon. Ele é filho do príncipe Maekar e isso vai mudar tudo daqui pra frente. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse terceiro episódio. Eu tô gostando, a série tá ficando melhor com o passar dos episódios. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não tá inscrito, compartilha o vídeo com seus amigos, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.